Mais um vídeo aqui para o canal. Fluminense ficou no empate com o Internacional 2-2 no Maracanã. Resultado, né, que foi bom para o Fluminense por aquilo que aconteceu no jogo, né? O Samuel Xavier foi expulso já no primeiro tempo ali, na reta final do primeiro tempo. Então, o Fluminense, após o Internacional virar a partida, o Fluminense buscou o empate com o Cano. O Cano joga muita bola e conseguiu o empate. Segue aberto para o jogo da volta lá no Beira-Rio. Fluminense buscando o empate aí. Ainda bem que não saiu no prejuízo, né? Poderia ter se complicado na partida, mas conquistou aí esse empate e segue tudo em aberto para o jogo da volta lá no Beira-Rio. Bora dar uma olhada aqui do pós-jogo, o pessoal do Líder de Passe falando dessa partida entre Fluminense e Internacional. Deixa o like para estar fortalecendo o trabalho, se inscreve se você não é inscrito. Nos ajude aqui a bater a meta de 50 mil inscritos no canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esportes, começando linha de passe já com imagens para você do empate. Que grande jogo tivemos no Maracanã, do jeito que a gente imaginava, né? A gente imaginava que esse seria o grande jogo. O confronto com mais capacidade aí da gente ter um grande jogo e tivemos. 2-2, resultado melhor para o Internacional, porque afinal de contas empata fora de casa, mas em algum momento, com o Fluminense com um jogador a menos, o Internacional poderia até ter administrado a sua vitória e saído com um resultado melhor. Vamos discutir aqui com o Paulo Calçade, com o Elton Serra, com o Vitor Birner e também com o Pedro Ivo Almeida, com você, fã de esportes. E daqui a pouco também vamos falar sobre a demissão de Vanderlei Luxemburgo e os caminhos aí para o Corinthians. Pode pintar Mano Menezes, Tite se encaminhando lá com o Flamengo. A gente fala sobre tudo isso daqui a pouquinho. Professor Paulo Calçade, boa noite para você. Acho que o jogo entregou o que a gente imaginava, o que a gente queria, né? O que a gente esperava acima de tudo, né, Calçade? Olá, William, companheiros. Olá para você que nos acompanha aqui. A gente esperava um grande jogo. E foi. E por aquilo que Fluminense pode oferecer, por aquilo que o Inter, em mata-mata, no caso a Libertadores, é completamente diferente. É outro time. Né? No Brasileirão, os jogadores devem olhar e falar, nossa, tem que remar tanto, vamos esquecer esse negócio. No mata-mata, as coisas estão mais simples. E tem aquelas circunstâncias que ninguém mede, que ninguém antecipa, você sabe que elas existem e a qualquer momento elas podem entrar no jogo. Uma expulsão. Lá foi o Samuel Xavier e mudou tudo. Né? Mudou tudo no primeiro tempo ainda e principalmente no segundo. E aí vem um lance de uma genialidade do Cano, né? Porque o que o Cano fez é genial. Né? Espetacular. No cabeceio do Nino, tem mesmo de início que cumprimentar os caras, os jogadores se cumprimentando, tem amizade entre eles, mas o Fluminense conseguiu levar a disputa para o Beira-Rio. É como esqueça o primeiro jogo, até porque não tem gol qualificado, nada disso, começa uma nova etapa em Porto Alegre. E um novo grande jogo em Porto Alegre, sem dúvida alguma. É verdade. Pedrão, tá satisfeito também com o que viu? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Elton, Birner, o fã de esporte. Eu tô satisfeito. Quem parou apenas para observar o jogo, tentar entender, a gente analisar aqui, eu tô satisfeito. E acho que o torcedor do Fluminense está muito satisfeito. Também. Se você conversa, né? Aquela eterna comparação, se você conversa aí antes do jogo, fala, o que vai dar aqui no Maracanã no jogo de dia é só o empate. O torcedor ia olhar meio torto, você falar que ele quer um pouco mais, ele sabe o que o Fluminense já fez na Libertadores, ele sabe o que o Fluminense já fez dentro do Maracanã na Libertadores contra time interessantíssimos, qualificados, só que o que o jogo se desenhou, eu acho que tem a questão que a gente não administra, que a gente não pode prever, mas que o Fluminense poderia evitar. A expulsão de Samuel Xavier é uma imprudência, e não é uma imprudência nova, não é uma situação nova no jogo decisivo, Samuel Xavier deixando o Fluminense na mão. É preocupante quando você já olha para um Guga no segundo tempo, já prevê um Guga, talvez no jogo de volta, é um Fluminense que fica um pouco mais frágil no setor ali. E também dentro dessas circunstâncias que a gente talvez não consiga prever, eu não imaginava exatamente um Fluminense com forças, não é com qualidade, mas com forças, depois de abatido, sofrendo virada dentro de Maracanã, parece que a torcida se cala, a genialidade ele salva. Talvez eu imaginasse que o Inter pudesse até talvez esticar um pouco mais a corda e tentar algo melhor. Mas aí você tem o Nino brigando, o Cano fazendo um golaço, aí a torcida volta. Acho que as mexidas do Kudê tiraram força na reta final do Inter e aí o jogo ficou um pouco mais afeito ali ao Fluminense, que tinha um a menos, não sofreria mais, o Inter também parecia que não atacava muito mais, então você vai administrando. Quando tem a imagem ali no final do jogo, do Diniz indo para a torcida e vibrando e pedindo, é de um cenário positivo. O 2-2 vira um cenário positivo para o Fluminense por tudo que foi o jogo. Tá tudo muito aberto,
mas eu acho que o Fluminense esperava, para o jogo de hoje não exatamente, mas ele esperava olhar para o jogo da volta, na quarta-feira que vem, e ter um pouco mais de confiança. Acho que ele olha agora com, ufa, respiramos, 2-2, e lá vai ser ainda mais encrencado. Acho que esse é o sentimento. Você perguntou o que você sente? Talvez tentando decifrar o lado do mandante hoje, da arquibancada hoje. É mais ou menos por aí. Impressionante, né, Elton? Porque assim, quando a gente fala de um jogo desse nível, a gente vai olhar individualmente. Cara, grandes ou excelentes atuações de lado a lado, né? Você vê o Alan Patrick, excelente atuação. Ganso, excelente atuação, principalmente no primeiro tempo. Cano, excelente atuação. Valência, muito importante, claro, perdeu oportunidades ali, mas também muito importante. Os dois goleiros, o Fábio e o Rocher, fizeram excelentes defesas durante o jogo. André jogando muito bem numa função que ele estava meio sozinho ali, era a responsabilidade dele. Foi um Fluminense que saiu para o jogo mesmo. E aí você tem o André com uma ótima atuação também, o Fluminense tendo todo aquele lado à disposição, todo mundo junto. Olha, fica difícil de achar quem foi até o melhor jogo, porque a gente vai falar do Cano, porque fez 2 gols e fez um golaço e tudo, mas muita gente em grande nível, hein, Elton? Tudo bem? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Esse jogo, esse confronto, ele só traz um retrato de que jogador é que faz o técnico mudar conceito. Porque, vamos lá, o Diniz, e conceito, vou usar a palavra rótulo, porque acaba se tornando rótulo. Diniz, o cara da excessiva posse de bola, daquele jogo de paciência, muitas vezes jogo de posição, triangulação lateral e muito toque e pouca finalização. A gente já nessa temporada vê um Fluminense marcando pressão, muitas vezes até baixando linha, saindo em contra-ataque. O primeiro gol é uma roubada de bola que sai da direita para a esquerda e o Cano acaba fazendo o gol. Eu acho que o Diniz tira um pouco esse rótulo dele por conta justamente dos jogadores que ele acaba encontrando no Fluminense e faz o time jogar diferente. Tem o Arias, que é um jogador que ataca espaço, tem o Keno, que faz a mesma coisa do outro lado. Bom jogo do Keno, hein? Então, tem o André, que é um cara do controle no meio. Eu acho que tira esse rótulo do Diniz. O Kudê era o cara do 4-1-3-2. Chegou no Internacional na sua primeira passagem, um volante, 3 jogadores à frente, 2 atacantes jogando muito por dentro. Era sempre aquele jogo com o Patrick e Edenilson por dentro. O Musto que começou com ele, né, lá na primeira passagem, era o primeiro volante, 2 atacantes enfiados, não usava muito os corredores laterais. Hoje ele descobriu, eu falo, nessa passagem dele, Maurício e o Wanderson. Já muda a formação, 4-4-2. São os caras que já buscam um lado. Alan Patrick hoje até atuou como segundo atacante, próximo do Ener Valencia. Deixou o rótulo para trás, de 4-1-3-2, de um cara que só busca o corredor central, para achar um time que também tem alternativas pelos lados. E hoje até teve menos, porque a expulsão do Samuel Xavier fez o Fluminense até se fechar mais, o Guga, muitas vezes um lateral que não foi muito à linha de fundo, muitos toques para trás, inclusive, preocupado com os lados do Internacional, que antes não era uma preocupação com os times do Kudê. Era fechar o funil, era jogar por dentro, era acumular jogadores no meio-campo, porque ele não usava muito os lados. Então a gente vê que os jogadores é que ditam o conceito do treinador. O Diniz mudou os seus conceitos ou acrescentou, talvez, elementos ao seu estilo de jogo. A mesma coisa acontece com o Kudê. No final das contas, o empate de 2-2, que faz com que o jogo realmente, o confronto, né, fique indefinido até o final. É verdade. O Birner, mais um bom jogo, bom resultado do Internacional. Perguntar do Inter para você, claro que você vai falar do Fluminense, mas você é um cara que tem um olhar muito atento ao Kudê, né? E é mais um jogo interessante do Internacional, mais um bom jogo do Inter no comando do Kudê nesse mata-mata. Se a gente pegar o jogo contra o River Plate, primeiro tempo, muito bom, depois tomou a virada. O segundo jogo absurdo que o Internacional fez. Os 2 jogos que fez contra o Bolívar, olhando a característica do adversário, mudando, se adaptando e fazendo 2 bons jogos. O primeiro sofreu um pouquinho, mas importante ali na altitude. E agora sabendo jogar também contra esse Fluminense, por um pouco não sai com a vitória. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Elton, ao professor Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Bom, eu esperava o melhor jogo entre equipes brasileiras da temporada. E aí tem muito a ver com o tipo de futebol que eu gosto mais. Acho que foi, hein? Na minha maneira de ver... Com certeza. Entre equipes brasileiras, porque talvez outro jogo... 2 com certeza. Melhor acho que aí vai de filigrana, de um detalhe outro de jogo, Então, mas é isso. Questão de gosto. Tá no caminho. Para mim, o outro grande jogo da temporada envolvendo uma equipe brasileira foi Inter e River Plate. Perfeito.
E o outro grande jogo, Fluminense e River Plate. Perfeito. Os grandes jogos da Envolve temporada. essas equipes. Sempre eles ali. Sempre eles ali, exatamente isso, é aí que eu ia chegar. Exatamente por isso eu esperava, porque tem dois técnicos que gostam do jogo de imposição com um jogo um pouco mais arriscado do que a gente vai ver, por exemplo, amanhã, na semifinal da Libertadores. É um jogo com outra característica e não tem melhor ou pior. Melhor, na verdade, é o que gera mais chances de ganhar. E cada elenco tem uma característica, cada técnico trabalha a sua forma. O Cudê trabalha do jeito diferente do Diniz, né? Mas o Cudê tem mais capacidade de adaptação que o Diniz ao tipo de jogo necessário. Sempre sendo muito agressivo com e sem a bola. O time do Diniz precisa mais da bola que o time do Cudê. Mesmo sendo um time que, nessa temporada, graças ao Diniz, tem aprendido, como disse o Elton, a às vezes baixar as linhas, usar o contra-ataque e também se adaptar ao jogo adversário. Atuando no Rio, no Maracanã, diante da sua torcida, o Fluminense, obviamente, tinha o dever de ir para o jogo. E eu não sabia o que o Cudê faria. E o Cudê foi lá e fez coisas diferentes. Em certos momentos pressionava a saída de bola, em certos momentos baixava as linhas, correu riscos. Começou com o Fluminense um pouco melhor. Acho que o Inter estava um pouquinho melhor, nada de muita diferença. Contei a expulsão que muda o jogo. Que destrói a ideia de um dos técnicos sem que ele abra mão completamente das suas convicções. Porque o Fluminense não abriu mão de jogar. Sim. Né? E eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai falar muito ao longo do linha para não me esticar, mas aí tem também as individualidades. Eu acho que hoje o Cano fez a diferença. Um absurdo. Sem o Cano, o Inter teria vencido. Tá aí, galera, foi um jogaço no Maracanã. Fluminense buscou o empate. Quase que saía no prejuízo porque o Samuel Xavier foi expulso. E após a expulsão do Samuel Xavier, né, complicou para o Fluminense. A expulsão acabou prejudicando. Uma expulsão, concordo, poderia ter sido evitada pelo Samuel Xavier. Mas o Fluminense conseguiu empatar o jogo. E a decisão segue em aberto para o jogo da volta lá no Beira-Rio. O Internacional, em determinado momento ali, estava jogando melhor. Mas o Fluminense conseguiu aí buscar o empate graças, né, ao Cano, um jogador muito oportunista. A bola chegou ali e ele fez um golaço. O segundo gol mesmo foi um golaço. O Fluminense começou muito bem a partida, abrindo o placar muito cedo. E já na reta final do primeiro tempo, quando o Samuel Xavier foi expulso, acabou complicando um pouco mais as coisas para o Fluminense, porque é normal, né, com um jogador a menos. O Internacional tomou conta da partida, pressionou e empatou, acabou virando o jogo. Mas o importante foi que o Fluminense buscou o empate, né? E a decisão segue em aberto para esse jogo da volta lá no Beira-Rio. 1-0 lá da Fluminense. E vamos aguardar nesse jogo da volta. O torcedor sai contente com esse resultado. Claro que a vitória seria legal, mas pelo que aconteceu no jogo, né, principalmente a expulsão, é um bom resultado para o Fluminense. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até a próxima.